Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Boa noite. E a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje para mais um estudo, mais um aprendizado. Os nossos agradecimentos em primeiro lugar a Deus, a Jesus, a equipe espiritual amiga desta Casa de Caridade, Eurípides Barçanufo, e ao convite carinhoso de sempre, através do nosso querido e amado irmão Gomes. E toda a família, Toda a família do Gomes e a família espírita Barçanufo, Que aqui trabalha. Parabéns por essa casa abençoada, De tanta harmonia, que a gente recebe uma recepção calorosa, E isso nos deixa muito felizes. Eu costumo dizer que quando a gente vai numa casa e é tão bem recebido como esta, a gente já está com 50% da palestra pronta, Porque a gente adquire essa energia, esses fluidos benéficos que nos favorecem. Então trago também um abraço dos nossos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz de Palhoça. Vamos fazer uma reflexão na noite de hoje sobre esse tema que está ali no projetor, O caminho para a paz e felicidade. Nós estamos entendendo e caminhando neste caminho que nos leva à paz e à felicidade? Será? E como devemos caminhar para atingir essa paz e essa felicidade? Será que é realmente num caminho de bastante árvore, como está colocando ali, Pedregoso, ou um caminho asfaltado, cheio de flores, ou um caminho estreito, cheio de obstáculos? Então nós é que escolhemos esse caminho, nós construímos esse caminho por onde nós vamos caminhar, por onde vamos percorrer e de que forma que estamos percorrendo, Então vamos fazer alguma reflexão sobre essa questão que nos começa com felicidade. Expectativa desta felicidade. Nós temos essa expectativa de várias ordens. A expectativa da felicidade material, que a maioria procura, mas essa felicidade material já começa na infância, começa quando os pais têm os seus filhos e começa a sonhar para este filho que ele vai ser alguém, que ele vai ser um doutor, que ele vai ser um engenheiro, vai ser um arquiteto, ele vai ter uma boa casa, ele vai ser um homem que vai ter poderes, ou vai ser um político, ou um jogador de futebol, ou um artista, qualquer coisa. Esse é o sonho que os pais querem para que esse filho seja feliz na sua vida. É ruim sonhar dessa forma? Não. Tem que ser e deve ser. Só que se faz necessário primeiro a educação. Então, apresentar para esse filho as coisas da matéria, mas apresentar para ele também as coisas de Deus. A educação religiosa. Explicar para ele que a vida não é a matéria. Vida não é matéria. A vida do qual nós estamos vivendo hoje, mergulhado temporariamente nessa veste material, ela é transitória, ela é passageira, é perecível.
Agora, a vida eterna é do Espírito. E esta felicidade é da vida espiritual. A vida material, nós vivemos uma felicidade passageira. E na frente vai falar sobre isso. Então, quando deparamos com uma realidade do que é realmente a felicidade neste caminho, nessa trajetória nossa, nós vamos encontrar as dificuldades que nós vamos enfrentar na vida, né? Que é um processo natural. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec indaga aos espíritos amigos: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E eles respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas deles depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, dele pode abrandar, nós podemos abrandar os nossos males e ser tão feliz quanto nós podemos viver aqui na terra. Aí vem aquela pergunta: mas como que eu vou ser feliz aqui na terra da forma que Jesus falou? Mas nós podemos sim, dentro da nossa vida familiar, dentro do nosso lar, a convivência em família, aquela família unida, amorosa, aquele convívio harmônico, já começando pelos pais, pelo casal, a esposa, o esposo, né? E isso reflete esta felicidade para com os filhos. E aí a vida se torna-se de uma forma muito mais amena, nossas dificuldades, porque existe compreensão, existe harmonia, existe paz. Este é o caminho da felicidade. Porque é muito importante que os filhos percebam nos seus pais que eles se amam, que existe ali uma convivência harmoniosa, de amor, de carinho. Isso reflete aos seus filhos. E nos momentos difíceis, das dificuldades do dia a dia, que isso aí é normal, ele seja resolvido com paciência, com harmonia. Se o filho está com alguma dificuldade, chame ele para conversar. Analise, escute, porque às vezes o pai quer sempre ficar com a última palavra. Tudo bem, em parte, mas primeiro escute seu filho. Escute a sua esposa. A esposa escute o seu marido. Então, quando a gente escuta, a gente raciocina melhor no que vai falar. Não é o acaso que Deus criou 2 ouvidos para que escute e uma boca só para falar, e o cérebro para pensar, o coração para sentir as nossas emoções. Então, se nós analisarmos o ser espiritual que nós somos, o Filho de Deus que nós somos, e caminhar nesta harmonia que deve ser, então nós vamos ser já pessoas muito felizes aqui no mundo de prova e de expiações, como está dizendo, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então aqui nós estamos provando e expiando. O que é provar? Provar é ver se realmente nós passamos nos testes. Por isso é um grande desafio na nossa caminhada evolutiva. Será que eu estou passando no teste daquele compromisso que eu assumi na espiritualidade? Será que eu me livrei das minhas viciações, daquele homem
áspero, rude? Será? Se assim não for, eu tenho que buscar esta harmonia em mim. E expiar é aquele processo do qual nós temos débitos perante a lei divina. Então aqui viemos com os nossos grandes desafios, que é para nós nos harmonizar naquele ponto, trabalhar neste ponto e não reclamar. Por isso, nós nos encontramos com diversidades de situações no mundo de provas e de expiações, deficiências físicas, belezas, problemas de necessidades financeiras, problemas de emprego, conflitos existenciais, que é uma das palestras que eu vou fazer futuramente aqui. Esses conflitos existenciais que nós carregamos conosco, que ela serve de impulso para a nossa evolução, porque é um grande desafio na nossa caminhada. Então, essas expiações são esses desafios na nossa vida diária. Felicidade e paz. Aqui a gente já falou sobre a expectativa e a realidade. Ter e ser. Essa preocupação de ter. Esquecemos do ser que nós somos, o ser espiritual. Nós temos que nos preocupar mais com o ser do que com o ter. Ter a posse do necessário. Isto é importante. E se libertar das coisas supérfluas da vida. Por que a gente se interessa tanto pelo ter e esquece do ser? Porque não temos o conhecimento que aqui nós estamos de passagem. Nós estamos aqui espiando ou provando ou em missão também, porque todos nós também temos missão. Não é só provar e espiar, é a missão que nós temos. E que missão grandiosa que é a missão de pai, missão de mãe, missão de um educador, a missão de abrir uma casa como essa, a missão de um divulgador do Evangelho do Cristo, de todas as ordens, seja nas igrejas católicas, os padres, os bispos, o nosso Papa, que está doente, um grande missionário, os pastores evangélicos, os palestrantes espíritas, os presidentes das federativas nacional, mundial, catarinense, regional, os presidentes das casas espíritas, tudo grande missão. E ai de nós se falhar numa delas, porque nós nos comprometemos na espiritualidade, não como ser exaltado, colocar um pedestal para ele ou um busto, O seu fulano fundou tantas casas espíritas, foi presidente de uma federativa ou qualquer coisa. Não, esquece tudo isso, porque nós somos os mais devedores. Outro dia, conversando com amigos, na época estava o Olívio Teixeira, presidente da nossa federação na época, e nós estávamos abrindo, inaugurando a nossa Casa Espírita Missionários da Luz, e recentemente tinha inaugurado o Centro Espírita André Luiz e outras casas que estavam em andamento. E aí ele falou alguma coisa para mim, eu retruquei, dizendo que não era daquela forma, porque era provável que eu, em outras vidas, talvez na época da Inquisição, ou até mesmo na época do Cristo, eu era um destruidor de igreja, um incendiário, e agora eu vim para reconstruir,
Então nós somos essas pessoas que traz como expiação os nossos débitos do passado para restituir através da caridade, do amor. Esta é a nossa missão e por isso temos que honrar aquilo que Deus nos concedeu, esta oportunidade de caminhada. Então não vamos nos ater aqui nas coisas do ter. Não se preocupe muito com o ter e procure trabalhar mais o ser. Prazeres do corpo e os prazeres da alma. O prazer do corpo é andar, ser vaidoso, né? Ir para uma academia, nada contra não, quem vai para a academia, isso aí é bom, é saúde, tá? Mas outro se excede, quer ficar bem bombado, né? Bonito, parece um... Então, gente, isso é bonito, mas cuidado. Tudo que é em excesso é prejudicial. As cirurgias plásticas, né? Botox daqui, dali, e silicone em tudo quanto é canto, né? A lipo. Repito, nada contra. Nós temos o livre-arbítrio. Então, esse é os prazeres da alma, as belezas, que puxa tanto daqui, tanto dali, que a gente não sabe. Depois a pessoa olha, a pessoa fica deformada. Às vezes pessoas bonitas, lindas, artistas bonitos, e olha, ela fica deformada, é a boca, é o... Então, meus irmãos, prazeres do corpo, alimentação, o excesso de comida, excesso das noitadas, excesso de tanta coisa. Então, devemos ter um pouco de cuidado com isso e saber que tudo isso passa, vai envelhecendo. Ora, quantos corpos nós já modificamos desde o momento da nossa infância, do nascimento até chegar nos 70 anos, nós mudamos com certeza, no mínimo 7 corpos para mais. Cadê aquele bebezinho Altamira? Tão lindinho da mamãe, meu filhinho amado. Continua aqui, o ser espiritual é o mesmo menino amado, ela sabe disso. Agora, aquele bebê não existe mais, ele tinha uma missão, mas ele tinha que conservar aquele corpo, não. Aquele corpo foi até os 10 anos, corpo de criança, o corpo de bebê, depois dos 10 ao 20, um corpo de um adolescente, dos 20 ao 30, a maturidade, e sucessivamente até chegar na velhice. Nos dizem que é a melhor idade, lei do engano, não se iluda, meus irmãos. Quem falou isso está equivocado, está enganando a si próprio. Melhor idade é aquela idade do 0 ao 7, ou até o 10, porque depois o adolescente já é o aborrecente. Muitos dizem. Mas, meus irmãos, então devemos cuidar estes prazeres do corpo que são ilusórios. Amanhã nós deixamos em uma sepultura esse corpo ou num crematório e levamos para a vida espiritual os prazeres da alma. Essa sim. O que é que eu estou fazendo neste mundo de prova, de expiação? Essa caminhada, este caminho lindo que nós estamos percorrendo. Viva o dia de hoje na tua vida como se ele fosse o último, aqui nessa encarnação, mas viver bem. Viver bem não é viver no luxo, não é viver nas belezas da matéria. Viver bem é viver em paz com a tua consciência, viver contigo mesmo, analisar que tu és um filho de Deus, amado por Deus. Este sim é o caminhar, porque tudo que nós fizermos aqui
nós levamos conosco de bom. Aí vamos construir, sim, esta belíssima morada no mundo espiritual. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Está em Mateus 6, 19 a 21. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 6. Então, leiam. Este capítulo, ele é rico em ensinamento para nós. Então, não vamos acumular tesouros, poupanças, farturas, bens, terras, casas, carros do ano, carros importados. É tudo ilusão. Esquecemos de oferecer, às vezes, um pedinte, um trocadinho para comprar um pão. E o indivíduo olha e diz, vai trabalhar, e diz outras coisas piores ainda, né? Então, meus irmãos, isto é muito triste, porque não houve um conhecimento das leis divinas. O indivíduo não sabe nem quem ele é, porque ele não fez esse encontro com ele mesmo. E quando surgem as dores, a idade passa, ele começa a buscar prazeres em tudo. E quando ele já tem tudo, já obteve tudo, todos os bens da matéria, poupança, a maioria deles cai em depressão, perde o encantamento pela vida, porque já perdeu a graça, tudo perde a graça. E muitos levam ao suicídio. Os países mais evoluídos, mais ricos, são os que mais cometem suicídio no mundo. E nós, o nosso Brasil, já está caminhando para um deles. Já estamos com situações alarmantes. A Organização Mundial da Saúde vem nos chamando a atenção nas estatísticas alarmantes que nós estamos vivendo pelo suicídio. O que é isso? É a falta do conhecimento, é a falta de Deus na nossa vida, é a falta de entender o que é que o Cristo trouxe e veio até nós, o objetivo, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesta verdade, neste caminho e nesta vida, nós temos que caminhar de cabeça erguida, consciente de nós mesmos e nos nossos deveres que aqui viemos. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Então Deus sabe, Deus prevê e provê aquilo que nós merecemos para o nosso próprio bem. Tudo aquilo que nós projetamos, queremos, como eu citei no início, eu quero que o meu filho seja isso, o meu filho seja aquilo, esse vai ser feliz. Eu nasci neste mundo para ter poder, para ser uma pessoa respeitada, mas a realidade é outra. Deus nos mostra um outro caminho que nós temos que trilhar, não aquele que nós imaginamos, aquele caminho ilusório. E quando nós nos deparamos com a realidade, Deus prevê já antecipado, porque ele já sabia que aquele filho ia passar por dificuldade, e ele provê as suas necessidades de acordo com o seu processo reencarnatório. É por isso que nós temos a casa que temos, a família que temos,
a esposa, o marido que temos, a sociedade que vivemos, o emprego que temos, as condições financeiras que temos, tudo isso está dentro do nosso processo. Ah, mas eu luto tanto e não consigo aquilo. Se acalme, é porque não tem que ser. Mas lute, continue. Mas se deu alguma coisa errada, não se desespere. Busque outras alternativas, que você também vai ser feliz. É só conservar essa paz. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Eu quero isso, se eu tenho isso, mas eu também quero aquilo, mas eu quero aquele outro. Eu tenho um carrinho que me serve, mas eu já estou de olho, passei numa loja, um carro do ano, bonito, zero, eu quero aquele. E ele vai lá, luta e consegue, compra aquele, mas não está bom, ele quer mais outro. E muitas vezes tem 2, 3 carros na garagem e muitos nem usam, mas tem aquilo ali. Mas aí vem o problema das suas finanças, ultrapassa os seus limites, gasta além daquilo que tem, das suas possibilidades, e perde então a paz. Muitos dizem, eu dou um passo para frente, seu Altamiro, e 2 para trás. Por quê? Analise a tua vida, alguma coisa está errada, né? Efeito e causas, causas e efeitos. Ora, se algum ponto que nós vamos na nossa vida e houve uma dificuldade, faça uma viagem de volta e vai na causa, porque não existe efeito sem causa. Então, trabalhe aquela causa, harmonize, busque, resolva o problema na base, que o efeito desaparece e você volta a caminhar com mais segurança, né? Então, ser inteligente, tá? Desta forma. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo, ao seu livre-arbítrio. A escolha que cada um de nós podemos fazer, né? Tudo que nós estamos conversando aqui, a doutrina espírita não condena nada, jamais. Respeita a individualidade de cada um. Nós temos nosso livre-arbítrio para fazer da nossa vida o que queremos. Semear aquilo que queremos, mas a colheita é obrigatória. Que tipo de semente que eu estou fazendo? Que eu estou semeando? Que tipo de fruto que eu vou colher depois? Isso é que nós temos que analisar. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Onde é que está escrito a lei divina? Na consciência de cada um de nós. Então, às vezes, a nossa consciência está chamando a atenção. Cuidado, não faça. Não é dessa forma, não é por aí. Mas o homem orgulhoso diz, não, eu vou conseguir. O otimismo é bom, mas nós temos que trabalhar a emoção e a razão. Este equilíbrio, emoção e razão. Porque quando nós usamos mais a emoção e esquecemos a razão, aí as coisas entram para um outro caminho. Um avião não levanta voo com uma turbina estragada, né? Então ele não consegue sair, levantar. Nem um pássaro voa com uma asa quebrada. Então é melhor permanecer ainda no chão, permanecer voando baixo. Não levante muito o voo para não sofrer as consequências. Nesse caso, Deus fala, sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 7. Então, tudo isso, bem analisado, vai servir de exemplo na nossa caminhada para o futuro. Porque os nossos erros, bem analisados, servem como alavanca para a gente atingir um estado melhor no futuro. Então, se eu errei aqui, se a minha bebidazinha está fazendo mal, eu tenho que deixar ela de lado. Se o fumo está me fazendo mal, vou deixar de fumar. Se eu estou muito guloso na minha alimentação, está me prejudicando o meu peso, está me trazendo problemas de pressão alta ou pressão baixa, diabetes, colesterol, eu tenho que analisar, eu tenho que educar a minha alimentação, eu tenho que fazer esta reforma íntima em mim. Se eu sou agressivo, eu tenho que trabalhar mais a paz, a paciência, a harmonia, e sucessivamente. Então, por isso, Deus nos deixa o livre-arbítrio para que nós caminhemos de uma maneira mais equilibrada e não nos deixar levar pelas coisas negativas. O Livro dos Espíritos, pergunta 921, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os benfeitores amigos responderam a Kardec: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Isso é a coisa mais certa que existe, né? Então, nós somos os artífices da nossa infelicidade. A nossa felicidade está nas nossas mãos, assim como a infelicidade. Então, por isso, acabei de falar, cuidado com a emoção, com o primeiro impacto. Equilibre a emoção com a razão, para não nos deixar levar por uma situação desastrosas. Felicidade absoluta, nós ainda estamos muito longe, né? Felicidade relativa é o que nós estamos vivendo. Mas para atingir essa felicidade absoluta, nós estamos diante de nós uma grande rodovia, como um exemplo grosseiro material, cheio de subidas e descidas. E nesta rodovia existe faixa que nós devemos obedecer, ser obediente a essas faixas. Quando transgredimos uma lei material, somos punidos. Ou podemos surgir um acidente grave. Assim, a nossa felicidade espiritual é da mesma forma. Deus nos criou para ser feliz. Agora, nessa viagem de altos e baixos, ora estou lá em cima, ora estou embaixo. Então, ela tem que ser analisada e não devemos transgredir as leis divinas, porque quanto mais transgredimos a lei divina, mais dificultoso é a nossa caminhada. Então, nessas subidas, da mesma forma, nessas descidas, nós temos que vivenciar de cabeça erguida, confiante na justiça divina, porque nunca estivemos e jamais vamos estar só. Aqui tem essa passagem linda da mulher samaritana, né? Quando Jesus se apresenta diante dela e dá um grande exemplo sobre a água, né? Então ele diz que quem beber da minha água
jamais sentirá sede. Mas a água que nós bebemos, que é a água da matéria, passa a nossa sede e logo em seguida sentiremos sede de novo. Então essa sede do poder, essa sede da vaidade, a sede do orgulho, a sede da presunção, da inveja, do ciúme, do egoísmo, tantas sedes que nos destrói, e é uma sede insaciável que ele nunca, e aí é a sede do supérfluo, mas a água pura que Jesus ofereceu e oferece a todos nós, esta sim vai saciar a nossa sede da alma e nos conduz à vida eterna. E finalizamos com esta imagem belíssima de Jesus, quando ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Quando estiveres aflitos e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. E a gente, em oração, rogando a Deus, a Jesus, a gente sente a presença desse Mestre, colocando as suas mãos, não uma, não, todas, caminhando e sendo amparados por essa energia, por esta beleza que temos na nossa mão, que é o Evangelho de Jesus. Aqui, meus irmãos, este amparo aqui, façam pelo menos uma vez na semana, 30 minutos, o Evangelho no lar, porque ali Jesus encontra-se desta forma, com seus braços estendidos a cada um de nós. Mostre para os seus filhos não aquilo que ele quer, mas mostre a realidade da vida para ele, para que ele lute pelos seus objetivos, mas não se afastando de Jesus. Que ele tenha consciência que ele estamos aqui de passagem e que tudo que é material é transitório, é passageiro, mas este aqui é eterno. É isso que nós vamos levar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Agradeço a atenção de todos, o carinho e as vibrações que a mim foi concedido. Agradeço a equipe espiritual, o meu benfeitor amigo que está no meu lado, e toda a assistência da equipe espiritual dessa casa abençoada, Eurípides Barçanufo. E agradeço a todos os ceareiros da casa, e esses espíritos que estão abençoando e sabendo da necessidade e do merecimento de cada um de nós. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.